Olá, pessoal! Aqui é a Lúbia, da AlphaFip, professora que, assim como você, está em busca de um reconhecimento e uma valorização do trabalho. E para isso, eu estou em busca da minha transformação pessoal. Eu sou Lucimar, somos parceiras aqui da AlphaFip, parceiras tanto desse projeto quanto de vida e de ideias, e a gente tem refletido bastante aqui sobre as coisas que podem transformar a nossa vida e que a gente vê que transforma também tudo que está à nossa volta. E a gente gostaria de compartilhar sempre que a gente puder um pouquinho com vocês. E é dentro disso que hoje a gente está tendo essa conversa. A gente veio trazer para vocês hoje um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre dois livros que têm feito muitas mudanças na nossa trajetória. O primeiro deles, inclusive, já foi tema de outras discussões que a gente compartilhou com vocês. Inclusive, se você ainda não é inscrito nos nossos canais de Telegram, de YouTube, do Instagram e do Face, a gente vai deixar aí o link para você poder se inscrever. E se fizer sentido para você, compartilhar com as pessoas que você acha que também podem ser beneficiadas com esse tipo de conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois livros. O primeiro deles, Pai Rico e Pai Pobre, que já foi objeto de nossas conversas e que hoje aparece aqui para a gente dar início à conversa que a gente tem hoje. O Robert, ele é o escritor e ele também é um personagem do livro. E ele tem um objetivo muito claro ao longo da sua trajetória de vida. Ele quer ser rico. E então ele tem dois pais, o pai biológico e o pai que ele adotou como sendo o modelo de relacionamento dele com o dinheiro, que era pai de um amigo dele. E aí nessa trajetória, o famoso pai rico, que é esse pai que ele se espelha para poder então alcançar esse objetivo, vai dando para ele dicas de comportamentos que ele precisa ter para ele atingir esse objetivo. E num dos diálogos deles é colocado da seguinte maneira: ele fala que quer ser rico e o pai diz: olha, você vai precisar fazer um curso de vendas. E aí o Robert, na sua adolescência, se chateia com o que o pai está dizendo e diz assim: ei, mas eu quero ser rico, eu não quero ser um vendedor. E aí o pai diz para ele: você parece que não aprendeu nada. Aí o Robert, sabendo que o pai tinha muito mais experiência do que ele, engole o orgulho e fala: tudo bem, por que eu preciso fazer um curso de vendas? E aí o pai explica que de verdade nesse mundo todos nós somos vendedores, que as nossas relações com as pessoas são sempre relações de venda. E aí ele dá exemplo dentro do namoro. O que é seduzir uma pessoa? É você se vender para ela, é você vender a imagem da pessoa que você é. Às vezes você é uma pessoa muito legal, muito simpática, só que você não consegue vender bem quem você é, você trava, você não consegue se expor da maneira adequada, você não apresenta as características, você não vende bem o seu produto. E aí então o Robert entra nesse curso de vendas e ele inclusive relata que foi uma das melhores coisas que ele fez. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse conceito de ser vendedor, ele, naquele momento da leitura do livro, ele não tinha ficado tão claro para mim, embora tenha sido explicado, eu não me atentei à riqueza dos detalhes daquele momento, porque existiam outras informações que chamavam mais a minha atenção. Mas, recentemente, depois de participar de um outro curso e depois de estar começando a fazer a leitura de um outro livro, que também fala sobre vendedor, o maior vendedor do mundo, eu comecei a entender um pouco mais esse contexto. E eu fui, então, para o dicionário para tentar entender qual seria esse conceito de ser um bom vendedor, né? E aí o que eu encontrei lá foi o seguinte: definição de um bom vendedor: aquele que enxerga oportunidades, que busca entender as reais necessidades de seus clientes e apresenta soluções que ajudam a melhorar a vida dos clientes ou mesmo da empresa. E aí a minha ficha foi caindo. O que tem a ver esse vendedor com quem eu quero me tornar? Eu quero ser uma vendedora? Eu quero ser uma boa vendedora. Por quê? Porque eu quero aprender a enxergar oportunidades.
É isso que eu desejo. Eu desejo enxergar oportunidades, eu desejo entender as necessidades dos meus clientes, e clientes aqui, eu me remeto às pessoas com as quais eu convivo, os meus alunos, outros professores, a minha família. Eu preciso entender as necessidades das pessoas que me rodeiam para que eu possa encontrar a melhor forma de atender essas necessidades. Esse é o conceito de um bom vendedor. Quando você está disposto a ter empatia, e o que é essa empatia? É você se colocar no lugar do outro, entender de verdade aquilo que ele precisa e tentar entender de que forma você pode atender essas necessidades, é o papel de um bom vendedor. E nisso a gente entra, então, no livro que a gente vai compartilhar um pouquinho a leitura dele com vocês. A Lucimar vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre que livro é esse, para a gente tentar entender o contexto. E na sequência eu volto para poder falar um pouquinho do que tem me chamado a atenção nesse livro. Você sabe que teve uma fala sua que eu achei legal, antes da gente partir para outro livro, que você falou assim, que ele engole o orgulho, né, o Robert lá falando com o pai dele, que ele engole o orgulho e fala assim, não, então tá, né, se meu pai sabe mais que eu, deixa eu, então, escutar, porque com certeza vai ser uma coisa que é importante para mim. E como é importante a gente vestir essas sandálias da humildade quando a gente está nessa questão de aprender, né? Então, nós estamos aqui tentando aprender sobre quem sou eu nesse mundo para que eu possa vender essa ideia para as pessoas. Porque não é só questão de vender objeto, né? Que tipo de pessoa eu sou para que eu possa vender essa pessoa que eu sou? Isso que eu quero passar para os outros de forma que não seja uma forma... me foge a palavra, mas que não seja uma forma que eu vou agredir o outro, né? Que seja uma forma de humildade. Eu me coloco como humilde para aprender e para poder assim vender as coisas que eu penso como que vai fazer diferença ou para mim ou para as pessoas que estão à minha volta, seja para mim mesma, seja para minha família, seja para os meus alunos, né? Na hora que você falou sobre a humildade, eu até anotei aqui, fiquei com isso na cabeça, sabe? Um outro livro que a Lúbia está comentando é o livro que se chama O Maior Vendedor do Mundo, né? O nome, você anotou, você tem escrito aí o nome do autor, amiga? É um nome que eu não consigo ler aqui? Escreve O.G. Mandino, mas eu sei que pronuncia diferente, porque o nosso livro, ele é maravilhoso, sabe, gente? Mas O.G. Mandino, para depois, se vocês quiserem olhar. E a gente também vai deixar na descrição do nosso vídeo direitinho, aonde vocês podem encontrar disponível também o livro para que vocês possam ter acesso a ele. O nosso inglês é perfeito. E aí ele fala, né, ele vem contando toda uma história de uma pessoa que está tentando, um senhor, né, e esse senhor, ele vai distribuir, ele está chegando no final de vida dele, e ele é muito rico, e ele tem como se fosse um servo ali com ele, e ele passa, então, alguns ensinamentos para esse servo, né, primeiro ele se coloca como... agradecido pela pessoa que ele ficou a vida toda ali com ele, né, e como ele tem alta conta esse patrão, né, não é patrão a palavra que ele usa ali no livro, é como se fosse um mestre mesmo, porque ele fala assim, quanto que eu tenho de riqueza, quanto que eu tenho de tal coisa e quanto que eu tenho de tal coisa, aquilo estava na mão do empregado, né, mas na verdade ele tinha ele não como um empregado, como uma pessoa de apoio, né, e ele confiava então a riqueza a ele, e ele veio falando então para esse mestre, para esse patrão, as coisas que ele tinha, né, e aí um dia ele falou assim, não, nós vamos vender, eu vou vender tudo que eu tenho, eu quero transformar tudo que eu tenho em ouro, e aí dá uma missão para ele, né. Teve uma coisa que eu anotei aqui, que ele escreveu, isso já mais um pouquinho mais para frente do livro, mas eu achei super legal, está escrito assim, ó, milhares da sua espécie estão lá fora, medrosos, mas você teve a coragem de atravessar a janela, né, a Lúbia veio falando sobre o que é ser um vendedor, que o tempo todo a gente está se vendendo, e a gente acha que a gente não está se vendendo, né, mas a gente está.
E a gente, às vezes, tem medo de se aventurar nas coisas da vida, né? De vender uma ideia, de vender um projeto, de vender uma opinião, mas as pessoas, elas têm que ultrapassar. As pessoas, né, quando eu digo as pessoas, somos nós, né? Eu, né? Vamos me colocar aqui como eu, vamos vestir as sandálias da humildade. Ultrapassar a barreira e atravessar a janela, porque muitos conseguiram, muitos estão lá fora tentando, mas nem todos podem conseguir, né? Enfim, não sei se eu fui clara, amiga, acho que eu... Sim, foi. Amiga, você trabalhou com uma palavra que eu ainda não tinha anotado antes, mas que me chamou a atenção, que é a palavra de crenças. Por que eu, na primeira vez que eu vi a palavra vender, que o pai do Robert fala com ele, que todo mundo é um vendedor, sim, e eu não quis naquele momento entender a verdade. Eu ouvi aquilo, não consegui entender muito bem o que significava, e passou em brancas nuvens naquele momento, mas agora eu consigo ver um pouco melhor. Quem estava vendo era uma outra lua, cheia de crenças. O que são crenças? São coisas que você acredita que são verdades absolutas. Essas crenças, elas são passadas para nós através de uma série de situações. A primeira coisa que é passada para nós é através dos nossos pais. Então, a forma como os nossos pais veem o mundo, eles acabam trazendo para a gente essa forma de pensar. Então, assim, é muito comum que a gente acabe reproduzindo coisas que os nossos pais falavam e a forma como eles agiam. Depois a gente tem crenças que acabam sendo constituídas a partir das nossas próprias experiências de vida. Coisas que foram acontecendo e foram nos moldando, e a gente acredita que as coisas são daquela forma porque a gente teve uma experiência que aconteceu com a gente mesmo. E aí envolve emoção, e aí a tendência é que a gente acredite que aquilo é uma verdade se intensifica mais ainda. E a gente tem as crenças sociais, que elas vêm das famílias, elas vêm das nossas experiências, e elas são repetidas para nós, e acabam se tornando uma verdade coletiva. E por que a gente fala que são crenças? São crenças porque nós acreditamos naquilo como uma verdade, mas não necessariamente aquilo é uma verdade. Em relação a vendas, eu sempre tive uma ideia que vender era uma coisa que não era para mim, que eu não era capaz disso. Imagina, eu cobrar as pessoas, eu vender alguma coisa, eu não tenho coragem, pelo amor de Deus, deixa eu ser funcionária pública, porque se eu depender de ficar oferecendo coisas para os outros e ouvir um não, eu não quero isso, e assim, a gente ainda escutava aquelas palavras, você é um vendido, ou seja, você aceita por dinheiro fazer qualquer coisa. Então, essas eram as minhas associações quando se remitia à palavra vendas, vendedor. Então, eu não tinha uma boa imagem em relação a isso. Inclusive, na época de vender carros, as pessoas sempre falavam assim, olha, não cai na conversa de vendedor de carro não, tá? Porque eles são muito mentirosos, eles estão só atrás do dinheiro. Então, vender, vendedor, vendas, tudo isso, para mim, era de um mesmo pacote, um pacote do qual eu não queria me aproximar. Então, eu acredito que quando eu ouvi essas palavras lá no Pai Rico, muito de mim não quis entender naquele momento o que estava sendo dito, porque eu fui bloqueada pelas minhas crenças. Disso já se passaram alguns meses, e é por isso que eu falo, as transformações, elas acontecem muito rápido. E aí eu tive outras experiências com venda, entendendo que vender é uma coisa muito boa, porque quando você vende uma coisa que você acredita de verdade, que pode mudar a vida das pessoas, a leitura que eu fiz para vocês um pouco antes, dizendo o que é ser um bom vendedor, é você identificar as necessidades das pessoas e oferecer para elas a melhor oportunidade para atender essas necessidades. Então, de verdade, vender é algo bom, você está tentando transformar esse mundo. Quando você oferece para a pessoa aquilo que ela precisa, você está atuando como uma pessoa que busca transformar o mundo. E eu sei que da mesma forma que nós estamos buscando isso, essa transformação, essa busca por um mundo melhor, você que está me ouvindo, tem dentro de você esse desejo também. E aí a gente vai aprendendo ao longo do caminho que para transformar o que está do lado de fora,
A gente precisa começar primeiro transformando o que está do lado de dentro. A gente precisa romper algumas barreiras. E uma das barreiras que a gente precisa romper são das nossas crenças, que muitas vezes nos limitam e nos impedem de aprender coisas que podem verdadeiramente impactar e transformar nossas vidas. Então, é um processo, não é fácil trabalhar essa questão das crenças, mas o primeiro passo a ser dado é o reconhecimento. Quando você reconhece quais são as crenças que estão te limitando, o que está impedindo que você vá por outros caminhos, que você voe, que você atinja seus objetivos, é muito das suas crenças. Então, a gente precisa tentar romper com isso. Mas como romper com crenças se elas estão tão enraigadas na pessoa que eu sou através da minha história, através da minha vivência, através da minha experiência? Uma das coisas que pode ajudar você a trabalhar com isso é o reconhecimento. Mas existe um segundo passo, que é você agir. E você age a partir de seus hábitos. E esse livro que a gente está trabalhando agora, que a gente tem aprendido com ele, fala muito sobre hábitos. Ele diz que, de verdade, tudo na nossa vida é feito a partir de hábitos. Então, você tem hábito de acordar e ir no banheiro, você tem hábito de escovar os seus dentes, você tem hábito de comer determinados alimentos, você tem hábito de se relacionar de determinada forma com as pessoas. E aí, a gente acaba criando esses hábitos, repetindo ele várias vezes, e ele acaba, então, determinando como a gente vai agir nesse mundo, e, consequentemente, tudo que eu faço tem uma ação e tem uma reação. Eu colho os frutos daquilo que eu faço. Então, se eu tenho maus hábitos, a consequência é que eu vou estar mais próximo daquilo que, às vezes, eu não gostaria de estar. Então, nesse livro, traz para a gente a ideia de você constituir bons hábitos para que, de verdade, você transforme a sua vida. Mas, como a Lucimar estava falando, é necessário entender esse contexto. A Lúbia falou sobre as crenças dela, o que fez com que ela, no começo do livro lá do Robert, ficasse tão incomodada com a palavra vender, né? Porque a gente tem crenças na gente sobre a questão de vender seja uma coisa ruim. E aí, conforme você estava falando isso, amiga, eu lembrei de um passado muito remoto. E aí veio essa história muito forte, assim, na minha cabeça, sobre essa questão de crença e de vendas. Na minha adolescência, eu tive a experiência de ter que trabalhar com vendas de verdade mesmo, né? Eu trabalhava num grande shopping e eu precisava, então, vender, ter meta, essas coisas. E aquilo para mim era um martírio. E eu não entendia por que aquilo era um martírio. E era um martírio tão grande a ponto... tanto que eu fiquei pouco tempo nesse trabalho, enfim, mas eu chegava a chorar quando eu tinha que ir para esse trabalho. E, claro, muito nova, muito inexperiente, eu passei por isso e nunca pensei muito sobre isso. E aí agora na sua fala, a gente, né, lendo esses livros, e na sua fala, você falou sobre a questão das crenças, ficou muito evidente para mim essa questão da exposição, né? Por que muitas vezes a gente não quer vender, né? Nem no meu caso, eu dei esse exemplo de uma venda concreta, mas não só essa venda concreta, por que a gente não quer vender a nossa ideia? Por que a gente não quer vender o nosso projeto lá na escola? Por que a gente não quer vender uma ideia para o nosso parceiro, né? Nosso relacionamento? Por medo dessa exposição, porque a partir do momento que eu estou vendendo, eu posso me colocar vulnerável, né? E eu tenho que mostrar essa vulnerabilidade, né? Então, eu estou aqui te oferecendo, porque eu penso assim, eu penso assado. Então, a hora que você falou sobre isso, foi como se fosse flashes assim na minha cabeça, sabe? E eu achei muito interessante como esses estudos que a gente tem feito agora têm me feito refletir e me transformar. E uma das maiores transformações que eu posso ver que está acontecendo na minha vida é em relação, então, a essa exposição, a eu aprender melhor a me vender, a vender a pessoa que eu sou, me mostrar para o mundo, né? E eu fiquei com isso. Então, antes de você ir para a parte histórica aí do livro, eu quis retomar um pouquinho para falar sobre isso, que eu achei relevante, assim, gostei de ter lembrado disso e de refletir as mudanças que isso fez em mim como pessoa, né? Achei muito legal.
E amiga, na verdade, o que acontece, né? É como quando a gente começa a desenrolar um novelo de lã, que a gente vai puxando e vão vindo coisas, né? Então, Uhum. a cada oportunidade de falar sobre o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo, é como se fosse um grande quebra-cabeças, onde cada pecinha vai deixando mais claro uma coisa que, nossa, mas estava tão óbvio, como que eu não era capaz de enxergar isso? E esses dias estudando para poder conversar com vocês mesmo através dos canais do Telegram, do Insta, eu encontrei 3 palavrinhas que é entender, compreender e aprender. Então, para explicar esse processo de aprendizagem, e assim, enquanto estudante de pedagogia, eu escutava muito essa palavra, aprendizagem. E na verdade, mais do que só essa palavra, processo de aprendizagem. E aí, assim, meio que mecanicamente, você vai repetindo, mas não tinha acontecido ainda dentro de mim a compreensão mesmo do que significa esse processo de aprendizagem. Ah, o nosso aluno ele tem um processo, nós temos um processo de aprendizagem. E estudando esses dias sobre essas 3 palavras, eu entendi um pouco melhor. Na verdade, o que acontece? A palavra entender, ela está associada com o nosso lado de intelecto, de raciocínio. Então, eu vou entender uma coisa. Então, quando a gente lê o livro do Robert, houve um entendimento. A gente entendeu o que ele quis dizer, que todo mundo é vendedor, a gente entendeu. Uhum. Mas aquilo não foi absorvido plenamente, porque precisava passar pela segunda etapa, que era compreender. Talvez hoje a gente esteja na esfera da compreensão, porque Sim. agora está passando para o aspecto emotivo. Então, compreender envolve você pegar a informação que você ouviu, você vai internamente trabalhar essa informação, ela vai começar a fazer sentido para você. Então, você vai buscar, então, aspectos de ordem mais emocional também, para lidar com isso. Então, foi mais ou menos o que a gente conseguiu hoje. Eu consegui lembrar o porquê que eu não consegui entender. A Lucimar relatou um pouquinho desse trabalho que ela também está fazendo. Mas a gente precisa ir para a terceira esfera, que é do aprender. Então, depois que eu já entendi, depois que eu relacionei com situações da minha vida, agora eu vou passar para um terceiro estágio, que é o do aprender. O aprender, ele implica ação. Então, eu vou agir. Então, com tudo isso que me foi colocado, eu vou ter agora a oportunidade de mudar as coisas que eu quero mudar e que vão me aproximar do meu objetivo. Então, no meu caso em especial, vender. Eu já entendi o que é identificar as oportunidades, é buscar, então, de que maneira eu posso, da melhor forma possível, atender as necessidades desse meu cliente, que, na verdade, são as pessoas com as quais eu convivo. Sejam os meus filhos, seja o meu marido, sejam os meus alunos, sejam os outros professores com os quais eu trabalho. Então, eu preciso me apropriar desse conhecimento para que ele possa alterar a minha prática para efetivamente o aprendizado acontecer. Por isso que eles tratam do aprendizado enquanto um processo, porque tem essas etapas e a gente não pode pular essas etapas. É necessário que cada uma delas seja esmiuçada para que a gente efetivamente incorpore aquilo como sendo meu. Agora esse aprendizado me pertence, porque ele é capaz de me dar condições de estar nesse mundo de uma forma mais plena. E aí agora, fazendo essa analogia, eu vou começar a falar um pouquinho, então, dos aspectos mais históricos do livro, porque depois a gente vai propor para vocês um desafio e que, de verdade, eu estou muito motivada para poder querer fazer. E da mesma forma que eu sei que ele pode impactar a minha vida, eu imagino que possa também ser um instrumento para vocês que estão nessa busca de transformação, de se sentir mais valorizado, de se sentir reconhecido, de verdadeiramente impactar a vida das crianças com as quais você trabalha, de você sentir que o seu trabalho, ele tem um valor. Então, assim, a proposta que a gente vai fazer para vocês é uma proposta que a gente quer introduzir na nossa vida
e de verdade a gente acredita que possa fazer sentido para vocês também. E se fizer, nós vamos juntos nessa caminhada. Então vamos lá, vou fazer um levantamento mais básico e depois vocês podem fazer a leitura do livro, ela é super rápida, para vocês também degustarem um pouquinho dessas palavras. Então você tem o Rafid, que é o grande vendedor da época, e ele tem esse servo chamado Erasmo, que confia plenamente no seu senhor, né? Como ele não tinha família, esse senhor, ele era tudo que ele tinha. E ele fazia tudo por esse senhor. Era mais do que uma relação de patrão e empregado. Era uma relação de grande amizade. E como o Rafid já estava bem velho, ele começa a sentir que o final da vida está se aproximando. Ele era casado, a esposa dele já tinha falecido, era uma pessoa que ele era muito apaixonado, e ele já não via mais um sentido específico para continuar. E numa das conversas ele fala, olhando para o espelho, que quando ele vê, a única coisa que sobrou foram os seus olhos, porque todo o resto já não era mais ele. A pele já tinha enrugado, os cabelos já estavam brancos, e aí ele narra com uma poética muito maravilhosa esses detalhes, que ele de verdade já não tinha sobrado muito daquilo que ele se lembrava. E aí ele faz esse pedido, né, para o seu servo, que quanto é que ele tem em bens, porque ele tem uma missão que precisa ser cumprida e ele precisa da ajuda do Erasmo para que essa missão possa ser cumprida. E aí ele pede, então, que ele faça um levantamento de quantos talentos ele tinha. Vocês já devem ter ouvido essa expressão do talento, em expressões bíblicas de algumas passagens, que fala que o Senhor deu tantos talentos para um, tantos talentos para outro, e depois cada um devolveu os talentos. Talentos aqui não significa qualidades. Eu tenho um talento, eu tenho uma qualidade. Talento aqui está se relacionando a dinheiro mesmo. Então, na época, a moeda era chamada de talento. E ele era um homem muito rico. E ele tinha milhões e milhões de talentos. E muitos funcionários que trabalhavam para ele. E aí, uma orientação que ele dá para o Erasmo é que ele entregue talentos, moedas, para essas pessoas que trabalhavam para ele e entregasse também o direito de ser dono do comércio. Então, aqueles que trabalhavam para ele agora seriam os próprios donos daquele comércio. E o dinheiro serviria para que eles pudessem, então, comprar novas mercadorias e se estruturar enquanto donos daquele estabelecimento. Então, ele estava pensando no bem-estar das pessoas que durante a vida toda serviram a ele. E ele já tinha por hábito ter essa doação. Ele sempre doou 50% daquilo que ele ganhava para as pessoas que mais precisavam. E no começo o Erasmo achava isso tudo muito estranho. Nossa, mas você vai dar metade do que você ganha, você vai ficar pobre. E na verdade, ao longo dos anos, o que o Erasmo percebeu é que Rafid ficava cada vez mais rico, se tornando o maior vendedor da sua época. Então, ele confia no seu senhor quando o senhor fala para ele fazer isso. E aí, então, ele faz o que foi pedido. Esse senhor, o Rafid, mora num castelo cheio de riquezas e com muitos serviçais, com muitos guardas. E quando Erasmo volta, esses serviçais já tinham sido todos dispensados e só restava mesmo Rafid no castelo. E aí, eles têm, então, uma conversa aonde Rafid diz para ele que não vai desampará-lo, que vai deixar ele com o castelo, vai deixar ele com o estoque de alguns produtos e que vai deixar ele também com moedas, né, com talentos, para que ele possa também ter uma vida confortável. E que ele, Rafid, vai ficar com uma parte do dinheiro apenas para levar uma vida digna nos seus últimos dias, porque ele fala que o que ele tem de mais precioso agora é o tempo. Não são mais os tesouros. E na taça do tempo já está quase cheia. Então é um momento de reflexão onde ele enxerga que a vida dele está se findando. E o Erasmo fica muito triste porque ele sente que é um momento de despedida. E nesse momento, Rafid faz um convite para ele. Fala, eu tenho uma última coisa para fazer na minha vida e eu preciso da sua ajuda para que eu consiga atingir o que eu prometi lá atrás. E aí ele leva ele para um quarto que é um quarto secreto. Esse quarto secreto guarda o maior de todos os tesouros. E ele foi objeto de muitas pessoas ficarem imaginando o que poderia ter lá dentro.
algumas pessoas imaginavam que haviam toneladas e toneladas de pedras preciosas. Outros acreditavam que tivesse animais exóticos dos mais diferentes lugares do mundo. Outros pensavam que fossem um lugar de odaliscas para poder ter o harém secreto dele. E aí ele pergunta para Erasmo o que ele imagina que é ali. Ele falou, não sei, imagino que deva ter muitas riquezas, muitas pedras preciosas. E quando eles abrem a porta, a única coisa que tem dentro daquele quarto é um baú bem antigo. E aí o Erasmo, ele fica meio frustrado, né? Aquela coisa, nossa, mas cadê o tesouro que eu imaginava que tinha aqui, que era tão protegido esse quarto, né? Tão especial. E aí o Hafid, ele se ajoelha em frente ao baú em contemplação e ele fala que o maior de todos os tesouros está ali dentro. E aí quando ele abre, o Erasmo fica esperando que tesouro é esse, né? Ouro, é pedra preciosa, o que tem aí dentro? E quando ele abre o baú, lá de dentro ele vê apenas folhas velhas, pergaminhos. E ele meio que assim, nossa, esse que é o maior tesouro? E aí o Hafid abraça aqueles papéis e é relatado no livro que no momento em que ele abraça aquele pergaminho, o rosto dele volta a ser como daquela pessoa lá atrás que conheceu os pergaminhos. A juventude, o brilho, tudo volta para o olhar dele, inclusive para o rosto. E aí ele fala que de tudo que ele teve na vida de mais precioso, que aquilo ali era a coisa que ele tinha mais valiosa. E que naquele momento ele iria concretizar o que faltava na vida dele, que era contar para Erasmo o que aquilo representava. E aí a história, então, dá uma pausa e vai contar em como que Hafid conseguiu receber aquele baú. E aí ele conta a história que ele também, quando jovem, da mesma forma que Erasmo, ele também era um servo. E como servo, ele tinha um senhor que era muito rico. Ele era um grande vendedor do seu tempo. E ele, Hafid, era apenas um cuidador dos animais. E esse senhor adotou ele da mesma forma que ele fez com o Erasmo, porque ele também não tinha família. E ele, então, um dia chega para o seu senhor e fala que ele quer ser um dos vendedores para o seu senhor. Porque de verdade ele enxerga que os outros vendedores ficam falando mal do amo e ele não concorda com isso, ele quer ser um vendedor. E aí ele diz assim, eu quero ser um vendedor porque eu também quero ser rico como o Senhor. E aí ele pergunta, mas por que você quer ser rico, Hafid? E aí ele começa, não, porque eu quero dar a melhor condição de vida para minha família. Ele fala, mas você nem tem família. Me explica melhor qual é a verdadeira razão para você querer ser rico. E aí então ele olha para baixo, todo tímido e fala, é que eu estou apaixonado. E aí ele está apaixonado por uma moça, só que essa moça, ela é muito rica. Ela é filha de um vendedor, né, de um comerciante da época, e ele era muito rico, e ele não permitiria que os dois se casassem, porque ele era pobre. Então ele precisa ser rico para ele conseguir ficar com o grande amor da vida dele. E aí então o senhor fala para ele, então agora você me explicou. E aí ele fala, mas você quer mesmo ser um vendedor? Ele fala, não, e eu vou ser o melhor vendedor, eu tenho certeza. E ele fala, mas é desafiador, e vai tentando meio que desanimar ele. Mas Hafid estava certo que era aquilo que ele queria, ele estava muito confiante. E aí, então, o Senhor passa para ele alguns dos problemas e entrega para ele uma túnica vermelha, que é a túnica que ele precisa vender, para provar que ele realmente é um vendedor. Mas antes ele fala assim, o Senhor, se você não conseguir vender, não precisa ficar de cabeça baixa, não precisa ter vergonha, você pode voltar, que o seu lugar como cuidador de animais vai ficar aqui garantido para você. E aí ele pega, confiante, fala, não vou mais precisar disso. E o seu senhor, há muito tempo atrás, também vendia túnicas, e ele foi para um lugar bem pobre, onde as pessoas diziam que ninguém compraria túnicas. E ele, como um bom vendedor, vende mais de 100. E ninguém acredita que aquilo seria possível. E Hafid vai para esse mesmo lugar, porque ele quer provar que ele é capaz de vender, então, a túnica. E aí, antes que ele saísse, o senhor falou, olha, eu vou anotar aqui no meu caderno que essa túnica vai valer 2 moedas. E ele falou, mas e por quanto eu vou vender? Ele falou, não sei, você vai colocar o preço.
Você vai colocar o preço que você achar necessário para poder vendê-la. Você precisa me trazer 2 moedas, que é o valor dela. Agora, por quanto você vai vender, é por sua conta. E ele sai nessa condição. E ao longo do caminho, ele vai criando expectativas que as coisas vão dar certo. Mas depois de 4 dias já na estrada, ele se vê sentado em uma hospedagem comendo. Mas ele não consegue comer. As coisas ficam no prato, ele fica olhando para o além. O barulho está em volta dele, mas ele não é capaz de ouvir nada, porque a mente dele está tomada por pensamentos negativos. Tá vendo? Você é só um cuidador de animais. Você não poderia ser um vendedor. De onde você tirou essa ideia que você, algum dia na sua vida, poderia deixar de ser pobre? E ele começa a se sentir para baixo. Ah, como que você vai vender uma coisa? Você nunca vendeu nada. E todos os pensamentos negativos começam a povoar a mente dele. E ele se vê como um fracassado. E ele lembra lá atrás de uma das coisas que o patrão falou para ele, que só fracassa aquele que tentou. Quem nunca tentou, não tem como fracassar. Mas quem busca fazer diferente, sempre vai ter momentos difíceis. Mas que fracasso mesmo é você se entregar e não continuar. Mas se você decidir levantar e continuar de novo, você não vai ter sido um fracassado. E aí vem à mente dele aquilo que era o objetivo principal. Por que mesmo que eu decidi ser um vendedor? Porque eu amo aquela garota. E para me aproximar dela, eu preciso vender, porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí ele volta com o brilho total, ele se reabastece com aquela ideia, então ele traz de volta os objetivos dele, o que é muito importante, que nos momentos da nossa vida onde a gente vai ter derrotas pelo caminho, e você então precisa se abastecer com aquilo que é o seu objetivo. Você precisa lembrar o que está te movendo. E o que movia ele era o amor por essa menina. E ele resgata esse amor, e a mente dele então começa a pensar, não, amanhã vai ser diferente, vai dar tudo certo, eu vou conseguir vender. E ele se anima de novo. E aí então ele sai da hospedaria, só que como ele não podia gastar muito dinheiro, porque ele já não tinha nada, ele vai então para uma caverna e vai passar a noite lá junto com o burro e o cavalo dele. Só que quando ele está lá dentro, ele escuta um barulho, e quando ele vai olhar, ele vê que tem um casal e uma criança recém-nascida. E ele observa que eles são muito pobres, porque as roupas são muito simples, e que o bebê está com frio. E aí a mãe tira a roupa, o pai também, a túnica que eles vestiam, para envolver essa criança. E quando ele olha aquela cena, aquela família tão pobre, e aquela criança passando frio, e os pais dando o que eles podiam, ele olha para a túnica dele e ele não pensa 2 vezes. Ele pega a túnica, devolve as túnicas velhas para os pais, enrola a criança com aquela túnica linda vermelha, e então devolve a túnica para os pais. E então ele sai dali deixando, eles agradecem, e ele sai. No que ele sai, ele já sai desesperado. Jesus, o que eu fiz? Eu dei a túnica, agora como que eu vou aparecer para o meu amo? Eu não tenho nenhuma moeda. O que eu fui fazer? Eu fui muito burro. Por que eu não vendi aquela túnica? Porque agora que eles estavam precisando, eles iam me pagar o que eles tivessem, mas eles também não tinham nada. E ele começa a entrar nessa contradição interna. Eu ajudei, mas e agora eu não podia ter ajudado? E ele fica arrependido. Ele falou, eu só posso ser um cuidador mesmo. E nisso ele olha para o céu e vê que tem uma estrela muito brilhante. Mas a cabeça dele está tão preocupada com essa questão de chegar para o amo e ter que mostrar que ele fracassou, que de verdade ele não consegue prestar muita atenção nisso, não. Aí ele se junta à caravana dos outros vendedores para voltar para casa e falar para o amo que, infelizmente, ele havia fracassado. E o amo dele, quando recebe ele está de olho na estrela, fala, nossa, que estrela brilhante, e ela caminhou, e agora que você chegou, ela parou bem aqui. E aí ele está tão aborrecido que ele está com a cabeça baixa, ele falou, o que aconteceu? E aí ele todo envergonhado conta que ele não tinha conseguido vender nada. Ele falou, mas cadê a túnica? E aí ele conta a história do casal, que ele deu então a túnica para a criança e tudo. O senhor ouve ele, mas fica mais em silêncio, reflexivo, e pede para que ele pudesse fazer o favor
de guardar os animais, que era a função que ele exercia. E ele vai guardar os animais. Nisso, o Senhor vai para dentro da tenda, passa-se alguns dias, ele fica muito doente, e daí então ele pede para chamar o Rafid. E quando o Rafid chega, ele vê que o Senhor simplesmente deteriorou nos últimos dias. E aí o Senhor fala para ele assim: olha, eu estava esperando um sinal. E quando você apareceu dizendo que você deu a túnica, eu acredito que o sinal era esse que eu precisava. E aí ele fala que ele precisa mostrar uma coisa especial para Rafid. E aí debaixo da cama onde ele dormia, ele tira o baú. E dentro desse baú tem os pergaminhos. E aí ele passa então os pergaminhos para Rafid e fala para Rafid assim: olha, eu não posso deixar você com nenhum dinheiro, não posso te deixar minha fortuna. Eu sou muito rica, eu poderia deixar tudo para você e você teria o objetivo que você queria, que é ser a pessoa mais rica para você casar com ela. Mas não é isso que eu vou te dar. Eu vou te dar uma coisa muito mais valiosa. Eu vou te dar o que me foi dado há muito tempo atrás, que é esse tesouro do pergaminho. Mas você tem que me prometer duas coisas. Primeira, você não vai compartilhar com ninguém o segredo que tem aqui. Ele é só para você, não pode ser compartilhado com outra pessoa. Até que, a segunda coisa que eu vou dizer para você, antes de você morrer, você vai receber um sinal do mesmo jeito que eu recebi, e você então vai passar para essa outra pessoa o que está aqui dentro, todo esse conhecimento. E aí essa terceira pessoa então poderá tornar público esse segredo que só pode ser passado de um para um ao longo desse tempo. E aí ele recebe, então, o baú, ele recebe alguns talentos e ele precisa ir embora de lá para poder lidar com a própria vida. E aí ele se vê, então, numa cidade, com algumas moedas, precisando, então, se tornar um vendedor e com aquele baú cheio de pergaminhos aos quais ele agora vai ter acesso. E ele, então, sentado num quarto, recebe a visita de um passarinho que senta no baú, o passarinho pousa no baú, e aí meio que indica para ele que o que ele precisa fazer é abrir aquele baú e começar o trabalho. E aí ele abre e tira de lá o primeiro pergaminho. O primeiro pergaminho que vai dar a ele todas as instruções para ele se tornar o maior vendedor do mundo. E tudo vai começar pelos hábitos, que é o convite que a gente vai fazer para vocês. A gente vai começar... E você é a maior vendedora de histórias do mundo. Que bonito ver você narrando essa história. Você não tem noção de como é bonito ver você narrando essa história. Amiga, as coisas, elas me conquistam e eu não consigo não compartilhar. Exatamente. É tudo tão bonito e eu não consigo parar de falar. E assim, tudo me faz tanto sentido. Eu falei, gente... Não, mas uma riqueza, assim, uma riqueza de detalhes e uma riqueza das sensações. Você consegue passar a sensação que o autor quis falar para a gente na hora que a gente estava lá lendo a história. Coisa que eu não fui capaz de ver assim. Eu vou ter que ler mais uma vez para ficar tão detalhado dentro de mim essa história. Você não, você conseguiu. Você é uma vendedora de histórias, amiga. Isso é um convite que eu faço para vocês. Não fiquem só com a minha contação, não. Vão lá ler o livro, porque provavelmente muitas das coisas que eu não fui capaz de falar aqui, você, com o seu olhar, com o seu entendimento, com a pessoa que você vai trazer outros detalhes também dessa história. E aí você pode escrever aqui nos comentários para que outras pessoas leiam e que talvez aquilo que fez sentido para você possa, de alguma forma, fazer sentido para outras pessoas também. Porque o nosso objetivo é sempre compartilhar. A gente quer fazer uma rede onde um apoia o outro. Porque existe uma frase que para mim tem feito muito sentido, que é assim: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você precisa ir acompanhado. E eu, assim, acredito de coração que isso é uma verdade. E eu quero ir longe, e eu quero sempre ir acompanhada. Nunca quero estar sozinha. E, às vezes, uma forma que a gente tem é ter o privilégio de compartilhar com alguém essas buscas, essa história, esse caminho. Eu tenho esse privilégio.
Já tem mais de 10 anos que eu tô com a minha amiga Lucimar, é um casamento longo, e assim, crescendo a cada dia, graças a Deus, encontrando sentido nas coisas que eu faço, nas minhas buscas, mas eu sei que nem sempre a gente tem esse privilégio de ter ao nosso lado pessoas que busquem as mesmas coisas que a gente. Então, assim, em comunidades, em grupos, hoje em dia a gente tem esse mundo digital, esse mundo virtual, que pode ser muito apoiador dessas nossas buscas. Ele pode ser um instrumento para a gente se falar, ele pode ser um instrumento para a gente compartilhar, para a gente dividir as coisas. E esse é o convite que eu faço para vocês, que vocês compartilhem conosco, que vocês busquem grupos que possam apoiar vocês nessa caminhada. Porque, assim, como na história, aonde o Hafid, ele teve vários tropeços, aonde ele se sentiu muitas vezes desanimado, ele se colocou na condição de eu não sou capaz, o que eu estou pensando, eu só sou um cuidador de animais, por que eu sonhei que um dia eu pudesse ser um vendedor? Então, assim, a gente também tem muitos momentos onde a gente se sente assim, mas eu estou sonhando, igual agora a gente está com um projeto de trabalho onde a gente está mirando as estrelas, porque uma das coisas que a gente tem aprendido, que a gente vai aonde a gente deseja ir. A gente, ao longo da história, foi atingindo coisas que a gente um dia sonhou que pudessem acontecer, mas às vezes a gente limita o nosso sonho a ele ser pequenininho, mas a gente pode dar asas para a nossa imaginação e sonhar grande. E agora a gente está se permitindo sonhar grande, a gente quer fazer parcerias dentro do nosso trabalho com empresas privadas que têm a verba financeira que podem tornar viáveis o nosso trabalho. Então a gente quer essas parcerias, a gente quer mirar as estrelas, porque a gente quer que o nosso trabalho ele atinja o máximo de pessoas possível. Então a gente precisa estar com essa rede de pessoas que compartilham das nossas ideias e que possam agregar, porque às vezes eles nos ajudam a ver coisas que a gente nem era capaz de ver. Esses dias a gente fez uma apresentação desse projeto dentro da nossa escola, para um grupo de pessoas. E dessa apresentação saíram muitas ideias para reforçar ainda mais as coisas que a gente vinha buscando. Então, quando eu falo para vocês da questão da comunidade, da gente estar envolvida com outras pessoas, é nesse sentido. Quanto mais a gente fala dos nossos sonhos para pessoas que também estão buscando as mesmas coisas que a gente, mais a gente se enriquece. Tem um livro que fala das ideias, eu não me lembro se é da Ruth Rocha, mas uma pessoa vai contando uma ideia para outra, e quando elas contam um para o outro, elas têm uma terceira ideia, e aí juntos eles contam para o outro, e aí eles ficam com 5, 6, 10 ideias. As ideias se multiplicam cada vez que você conta, porque a ideia é essa, que você, ao compartilhar, você agregue. É uma das poucas vezes que numa divisão a gente fica com mais do que quando a gente entrou. A gente ensina para o nosso aluno que quando a gente divide alguma coisa, a gente tinha um tanto e vai ficar com menos, porque a gente dividiu. Mas com as ideias isso não acontece. Quanto mais você divide, mais ideias você tem. E esse é o nosso objetivo. Que a AlphaFip seja um canal onde os professores possam se apoiar, compartilhar experiências e multiplicar as ideias. E é isso aí, pessoal. A gente vai depois colocar para vocês a proposta no nosso próximo vídeo, para que a gente juntos possa fazer a leitura desses pergaminhos. A leitura desse pergaminho eu vou explicar brevemente agora, e quando a gente for retomar o desafio, a gente vai retomar os detalhes. Mas são 10 pergaminhos que foram encontrados dentro desse baú. E aí, o primeiro deles é o que vai dar as instruções para a leitura dos outros. E cada um vai propor uma coisa. E a leitura desses pergaminhos, ela é feita durante 30 dias cada pergaminho. Então, é um trabalho que ele vai começar e vai durar 10 meses, porque vão ser 30 dias para cada um dos pergaminhos. Lembra lá no começo do nosso vídeo que a gente falou sobre a questão da construção dos hábitos? O objetivo desse livro não é ser mais um livro para você ler e ficar depois guardado na sua estante, ou nem chegar a ler, só ficar guardado na estante. O objetivo dele é o objetivo de todo livro. Ele é para ser lido, entendido,
compreendido e apreendido. Lembra as 3 diferenças? Aprender significa colocar em ação. E a proposta desse livro é ser apreendido. Ele quer que você coloque em ação para que verdadeiramente os ensinamentos que são colocados ali possam transformar a sua vida. E como a gente narrou, o objetivo nosso aqui é transformar vidas. Primeiro a nossa e depois a das pessoas que estão ao nosso redor. E se esse é o nosso objetivo, que tal começando por esse desafio? Um desafio que a gente vai se fazer juntos, um desafio que vai de verdade transformar a sua vida. E pensa só, tudo é uma questão de hábito. Pode ser que no começo não seja tão fácil assim, porque você não está acostumado. Mas é que nem andar de bicicleta. No começo você fica meio preocupado que vai cair, depois você pedala e nem vê. E a ideia é mais ou menos assim, a gente vai pedalar junto. E vai chegar uma hora que a gente simplesmente vai sentir o vento batendo no rosto, degustar um pouquinho dos prazeres desse conhecimento e nem vai se dar conta que aquilo ali algum dia foi algum esforço. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. De novo, eu peço que vocês se inscrevam nos nossos canais para que a gente possa fortalecer essa comunidade de professores que estão nessa busca pela transformação de si mesmo e do mundo ao nosso redor. Tchau, tchau!